Olá, estamos aqui hoje para a nossa última unidade da disciplina de metodologia científica. Nós vamos falar do principal trabalho relacionado à produção científica. É uma aula praticamente toda para nós discutirmos o artigo científico, que é aquele utilizado para publicação em periódicos, participação em eventos, congressos de toda a natureza. Então, é o principal documento, é o principal trabalho utilizado quando se fala em metodologia científica. Ok? Antes de nós trabalharmos as nossas situações problema, eu te convido a ir lá para o quadro para nós vermos qual é o convite da aula de hoje. Bom, inicialmente, nós vamos verificar quais são as características necessárias, como eu disse, o objetivo maior da nossa aula de hoje, para escrever um artigo científico. Como utilizamos citações e referências, nós vamos falar especificamente do artigo científico, mas as normas que nós vamos utilizar aqui para citações e referências, elas são utilizadas para qualquer trabalho científico. Qual a diferença entre elas? O que é normatização e qual a sua relação com os trabalhos acadêmicos? Além disso, nós vamos compreender a correta elaboração de referências e citações em um texto científico, como eu disse, seja lá que tipo de texto for, ok? Também nós vamos conhecer a formatação de um artigo científico quando nós visamos a publicação desse artigo. Seja em um periódico ou numa revista científica, né, que também é conhecido por periódico, seja nos anais de um evento, de um congresso, de uma jornada, ok? Também vamos aprender a elaborar um paper, vamos entender o que é o paper, qual é a sua finalidade quando nós falamos em eventos científicos e, finalmente, nós vamos aprender, verificar como elaborar adequadamente um relatório de pesquisa, ok? Então, antes de nós trabalharmos efetivamente as nossas situações problemas e verificarmos qual é a nossa situação geradora de aprendizagem, eu te convido a vermos o vídeo de abertura. Até daqui a pouquinho. Uhum. Olá! Nós chegamos à quarta e última unidade de metodologia científica. Nós vimos até aqui que elaborar uma pesquisa científica exige bastante esforço, rigor e dedicação por parte do pesquisador, não é verdade? Mas a gente viu também que essa é uma atividade muito gratificante. Afinal de contas, é através de uma pesquisa, como seu trabalho de conclusão de curso, por exemplo, que você tem a oportunidade de produzir efetivamente conhecimento. Acima de tudo, conhecimento científico, que pode beneficiar direta e indiretamente muitas pessoas, das mais variadas formas, ampliando coletivamente a compreensão que nós, seres humanos, temos do mundo e dos fenômenos ao nosso redor. Muito bem! Para que esse conhecimento seja útil, é importante que outras pessoas tenham acesso a ele, não é verdade? Então chegou a hora de aprender como apresentar e dar visibilidade aos resultados da sua pesquisa. Nessa unidade, vamos ver como elaborar e formatar artigos para publicações acadêmicas, como entender o que é um paper e como ele é utilizado em apresentações acadêmicas. Vamos ver qual a importância dos eventos científicos para a produção de conhecimento e como apresentar o seu TCC da melhor forma possível. Nós também vamos conhecer e aprender a aplicar as normas e padrões mais utilizados na produção científica, principalmente as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aliás, você sabe por que esse tipo de padronização é importante na produção acadêmica e científica? E por que é tão importante levar isso em conta na hora de fazer o seu TCC? Nós fomos atrás dessas respostas. Dá uma olhada!
O trabalho de conclusão de curso pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho. Ou ainda melhor que isso, um bom trabalho de pesquisa pode dar notoriedade e deixar marcas profissionais que vão acompanhar você a vida inteira. A minha ideia, quando eu pensei em fazer um TCC sobre o traje rigor, fazer uma biografia, era com a ideia de tentar achar um tema que fosse inédito, que eu pudesse trabalhar numa coisa que eu gosto, para que eu tivesse pelo menos alguma chance mínima que fosse de publicar. Andréa se formou jornalista já com um livro publicado, mas não parou por aí. Ela ganhou ainda mais destaque e reconhecimento. O TCC em jornalismo literário na pós-graduação, que virou uma reportagem-retrato sobre a Praça da Sé em São Paulo, garantiu a ela o prêmio Shift, de repercussão nacional. E eu falo que eu escrevi um livro, eu falo que eu fiz uma matéria que foi premiada, tal, um trabalho, enfim, que deu muito certo. As pessoas, o próprio entrevistado, sabe? Às vezes eles te olham de uma maneira diferente, parece que te levam mais a sério. E você, como deseja ser lembrado daqui a alguns anos? O trabalho de conclusão de curso pode ser uma maneira de registrar e expor os conhecimentos adquiridos durante a graduação. É um momento muito importante que a gente cresce muito em termos intelectuais e profissionais. Então, acho que a gente tem que... Lógico, é um sofrimento, é difícil, é custoso, porque muitas vezes, inclusive, é um trabalho solitário, mas é também um trabalho extremamente recompensador de crescimento e amadurecimento para nós, enquanto pesquisadores, enquanto intelectuais, mas também enquanto profissionais. O TCC é uma grande oportunidade de você mobilizar os conhecimentos que você aprende, além disso, em gerar um produto bacana que pode te ajudar na sua vida profissional também. Mas é importante que esse registro seja elaborado e apresentado de acordo com as normas e padrões científicos. Então, as normas, no caso principalmente as da BNT, que são as mais utilizadas no Brasil, elas acabam conferindo ao nosso texto não apenas um formato, um padrão que é importante, mas acabam dando credibilidade e qualidade para o texto que está sendo desenvolvido. Você viu só como a produção acadêmica pode render muitos frutos e proporcionar grandes oportunidades? Muito bem, é justamente sobre esse tema que trata a SGA dessa unidade. Na SGA da Unidade 4, vamos acompanhar Glória, uma estudante de um curso de ensino superior que está concorrendo a uma bolsa de estudos no exterior pela instituição onde estuda, o que representa grande oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Para aumentar as chances de ganhar a bolsa, ela deve apresentar resultados de produções científicas e relatos de trabalhos em eventos. Em cada uma das situações problema dessa unidade, nós vamos ajudar Glória a chegar mais perto da bolsa de estudos. Na primeira SP, Glória irá sanar suas dúvidas sobre as normalizações científicas e também sobre as normas mais utilizadas em trabalhos acadêmicos. Na segunda SP, estudaremos mais sobre o artigo científico como uma forma específica de divulgação de estudos científicos. Na terceira SP, o objetivo será compreender como elaborar e formatar os trabalhos para apresentação em eventos científicos. Finalmente, na SP4, o enfoque será o trabalho de conclusão de curso, que nada mais é do que o relatório final da pesquisa. Muito bem! Mãos à obra! Acesse o livro didático, as web-aulas e também material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E acesse também as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Bom, já falo isso a vocês desde a nossa primeira aula. Eu sou apaixonada pela pesquisa. E eu me tornei pesquisadora já faz alguns bons anos e pretendo me manter pesquisadora enquanto a vida me permitir. É muito bom e você certamente viu durante as nossas aulas todas que é possível sim chegar lá no topo. É possível sim ter trabalhos publicados e essa jornalista do nosso vídeo de abertura é um exemplo. Você pode ter trabalhos publicados no exterior, você pode se tornar um grande pesquisador. E não precisa ir muito longe.
dentro da própria instituição, tem incentivo a projetos de pesquisa em andamento, então procure, se informe, procure identificar. Temos um grupo de pesquisa no próprio curso de administração, então se informe, vá conhecer. Se você gosta, se você gostou do conteúdo da nossa disciplina, vá em frente. Você pode ter um grande futuro pela frente. E depois você me conta, me manda um recado, fala, professora, olha, tive um trabalho publicado, olha, estou fazendo parte do grupo de pesquisa da instituição. É muito prazeroso, é muito satisfatório quando você percebe e vê o seu trabalho reconhecido. Bom, antes de nós darmos continuidade, eu te convido a ir lá para o quadro para nós vermos quais são os conhecimentos prévios necessários para o bom andamento da nossa aula de hoje. Bom, inicialmente, normalização de trabalho acadêmico. O que será que é isso? E normas da ABNT. Muita gente tem até um arrepio quando vê essa siglazinha. A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, é a ABNT que edita, que publica, que elabora todas as normas, não só ela, tem diversos órgãos no Brasil, mas, sem dúvida, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é a entidade que tem suas normas mais utilizadas em todos os setores, tá? Não é apenas quando nós falamos em trabalhos acadêmicos, não. Ela edita normas também nas engenharias, ela edita normas na área da saúde, ela edita normas em todas as áreas, em todos os setores da economia ou da indústria do nosso país. E o que são normalizar? O que é normalizar ou normatizar? Os dois termos são sinônimos, um trabalho acadêmico. É exatamente montá-lo de forma que ele represente realmente um trabalho acadêmico, que qualquer pessoa que veja, perceba que ele está apresentado, que ele foi desenvolvido considerando e respeitando as normas acadêmicas de elaboração. Então, está muito relacionado a como fazer citações, a como citar, como que eu cito os autores, para que isso não se configure plágio. Existe uma forma correta de citar uma frase que eu tiro exatamente como estava no trabalho original? Existe uma forma de citar, de fazer uma citação quando não eu estou lendo o que o autor escreveu, estou escrevendo com as minhas palavras? Tudo isso é normatizar, é normalizar um trabalho e é isso que nós vamos ver hoje. E também com relação às referências, como eu faço a lista de referências? Será que trabalhos distintos, como por exemplo livro, artigo científico, publicação, um vídeo, por exemplo, será que eles são citados todos da mesma forma? É isso também que nós vamos ver. Antes de nós passarmos efetivamente para os estudos das nossas situações problemas, eu te convido a ir lá para o quadro para nós vermos qual é a nossa situação geradora de aprendizagem de hoje. Muito bem, então como nós vimos, a Glória ela está concorrendo a uma bolsa de estudo no exterior. E para que esta bolsa, para que esta fase da seleção, para que ela tenha sucesso, né, nesta fase da seleção, ela precisa apresentar os resultados de produções científicas e trabalhos apresentados em eventos científicos, que nós também vamos ver hoje quais são os tipos de eventos científicos possíveis. A instituição atribui maior valor a relatórios de pesquisa, publicações de artigos e apresentação de trabalhos em eventos. Então, esta instituição que está fazendo a seleção das pessoas que irão ganhar essa bolsa e consequentemente, irão para o exterior para estudar, eles valorizam o quê? Publicações, principalmente publicações em eventos, publicações em revistas científicas, e é exatamente o que nós falamos lá no início da nossa aula. O que é publicado em evento, o que é publicado em revista científica é o artigo científico. Então, é sobre ele que nós vamos falar praticamente durante toda a nossa unidade número 4.
E aí eu te convido, então, a nós irmos para a nossa primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, vamos de imediato lá para o quadro para nós vermos qual é a nossa primeira situação-problema. Glória deverá conhecer e aplicar as normas de normatização, de normalização de trabalhos em um trabalho científico. Para isso, ela deverá entender e responder alguns questionamentos. E o primeiro dele, como aplicar adequadamente as normas de apresentação de trabalhos acadêmicos, principalmente de citações e referências? Pode-se dizer que essas são as duas principais partes de um trabalho científico, ok? E nós vamos trabalhar as duas formas. Todos os trabalhos precisam dessas normas? Todos os trabalhos, não, mas todos os trabalhos científicos, sim. Ou seja, desde que se configure como um trabalho científico, ele precisa seguir esse tipo de normatização. O que caracteriza uma situação e como buscar todas as informações que compõem uma indicação de referência? Muito bem, vamos já partir então para a nossa problematização da nossa situação, para nós discutirmos inicialmente quem é, como é gerida, que tipo de instituição é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Bom, a ABNT não é uma instituição e as empresas, as associações de normatização em geral, elas não são empresas públicas, elas são empresas privadas, ok? São empresas que foram criadas pela iniciativa privada para elaborar normas de procedimentos para as mais diversas áreas. Dessa forma, então, as normas, as normatizações, inclusive dos trabalhos acadêmicos, eles não são de domínio público. Essas normas, elas precisam ser compradas, elas precisam ser adquiridas. Normalmente, todas as instituições de ensino, elas possuem em suas bibliotecas essas normas, tanto de citações, de referências. Nós já citamos algumas durante a nossa disciplina com relação a como fazer o resumo, como fazer resenha. Todas elas estão creio eu, em 100% das instituições de ensino do país. Além disso, essas normas, elas são facultativas, ou seja, cada instituição pode adaptar essas normas para essas normas para aquilo que ela considerar mais apropriado. Então, ela pode se basear nas normas da ABNT, mas adaptar de uma forma que ela ache que serão melhor utilizadas dentro da instituição. A ABNT, como nós já dissemos, é a mais utilizada no Brasil, embora nós tenhamos outras instituições, ok? As instituições de ensino podem adotá-las tanto em parte como no todo. Como nós vimos, elas
podem adaptar ou utilizar aquilo que elas considerarem importantes e necessárias ao seu processo acadêmico. Elas não são obrigadas a adotar tanto por completo como em partes, realmente fica a critério de cada instituição. As normas de citação, que, como eu disse a você, é talvez a principal, junto com as referências, o principal elemento de um artigo científico ou de um trabalho científico de todas as naturezas, ela é regida pela ABNT-NBR, ou Norma Brasileira de Regulamentação, número 10.520, que foi editada em 2002. Então, ela diz, segundo a norma, a citação é a forma como você se utilizar de ideias, conceitos ou mesmo frases estruturadas de outros autores sem que isso se configure como plágio. Ou seja, quando eu uso uma citação de alguém que não sou eu preciso dizer quem foi que citou. Eu preciso citar a fonte dessa norma. E citar de forma simples, então, é mostrar que a ideia, o conceito, aquele fragmento de texto que eu estou utilizando não é da minha autoria, mas talvez, de repente, da sua autoria. Ok? Então, eu preciso, quando não sou eu, e como nós dissemos, se lembra na aula passada que nós dissemos que todo trabalho científico ele obrigatoriamente precisa se fazer valer da revisão bibliográfica ou da pesquisa bibliográfica. E a pesquisa bibliográfica ela é baseada 100% em citações e referências. Ou seja, eu vou ler as mais variadas obras sobre aquele determinado tema, vou selecionar trechos, frases, partes que me interessem, que estão de acordo com o contexto daquele trabalho que eu estou desenvolvendo e vou citar este conteúdo desses autores no meu trabalho. Para isso, eu preciso dizer quem é o autor. Eu preciso dar crédito a quem tem o crédito. Eu não posso tomar para mim algo que não fui eu que escrevi. Então, isso é fazer uma citação. E aí, vamos lá para o quadro, então, que eu vou te mostrar, nós vamos ver como fazer na verdade, são 3 tipos de citação que nós temos. A citação direta curta, ou de até 3 linhas. Então, isso aqui nós costumamos dizer que é uma citação direta curta. A citação direta longa, e a citação indireta ou paráfrase. Então, inicialmente, nós vamos falar da citação direta curta, aquela citação que possui até 3 linhas. Por que direta? Porque eu estou tirando um trecho da obra do autor exatamente como ele a escreveu. Como no exemplo que nós temos aqui, um autor chamado Certo, o último sobrenome desse autor é Certo, em 2005, na página 15, ele falou este texto, ele escreveu este texto. Então, Certo, 2005, na página 15, considera análise do ambiente, a partir daqui, o processo de monitoramento do ambiente organizacional para identificar as oportunidades e os riscos atuais e futuros que poderiam vir a influenciar a capacidade das empresas e atingir suas metas. Está exatamente igual à obra do autor, ou seja, eu estou fazendo uma citação direta, eu estou copiando este trecho exatamente como o autor escreveu. Para que isso não se configure como plágio, eu preciso abrir aspas, colocar autor, ano e página. Aí você vai me dizer, mas professora, esta frase tem 4 linhas. Não tem, porque até aqui não faz parte do texto do autor. Então, se eu tirar toda esta primeira parte, a partir daqui até aqui, eu terei exatamente uma frase de 3 linhas. Então, quando eu vou citar
uma obra de um autor, exatamente como ela está no livro, como ela está no conteúdo do livro, eu coloco daquela forma que estava ali. E eu só considero até 3 linhas a citação do autor, certo? Não o nome do autor, o ano, página e o que eu comento antes de inserir a citação dele. Outra citação direta é a citação de mais de 3 linhas, que também é conhecida como citação direta longa, ou seja, ela tem acima de 3 linhas. Então, ó, é assim que eu cito. Apesar de ser um termo amplamente discutido e conhecido de praticamente todos, planejar é uma tarefa complexa. Isso aqui foi o autor deste trabalho que escreveu, não da citação, o autor deste trabalho que está reproduzido aqui. A partir daqui, o que aconteceu é exatamente uma cópia literal do livro do Dornelas, 2005, na página 95. E como que eu faço uma citação longa? Eu recuo 4 centímetros da margem esquerda do trabalho, diminuo o tamanho da fonte. Muitos autores usam 10, muitos autores usam 11. Pode ser ambos os tamanhos de fonte, ok? E aí coloco nessa fonte, nesse parágrafo recuado, pode ver que é em um parágrafo só, eu não tenho aqui o parágrafo como está aqui na linha anterior. E aí cito todo aquele trabalho do autor, pode ver que não tem aspas, eu vou citar simplesmente numa linha, num espaço recuado, num tamanho de fonte menor, e aí eu vou colocar o texto desse autor. Qualquer outro pesquisador que vá ler o meu trabalho, que leia aquela citação anterior, que leia esta citação, ele vai entender exatamente que eu copiei estes textos do autor. E apenas estas 2 formas de citação direta podem ser utilizadas sem configurar plágio, ok? A última citação, como eu disse, a terceira, é a indireta ou a paráfrase. A paráfrase, ela significa o quê? Eu li uma página, aí, ou um trecho do autor e retirei somente aquilo que me interessava e transcrevi para o texto não com as palavras do autor, mas com as minhas palavras. Neste caso, por que eu só coloco o nome do autor e o ano? Porque eu posso, por exemplo, para tirar essas 2 linhas aqui, eu posso ter lido 2, 3 páginas. Aí não ficaria um trabalho horrível se eu colocava lá, para Terence 2002, páginas 25, 26, 27. Estranho, né? Então, neste caso, no caso da citação indireta, eu não preciso colocar número de página, somente autor, sempre o último sobrenome e ano. Então, para Terence, 2002, aí eu li o texto dele e transcrevi com as minhas palavras, dizendo que as microempresas são eficientes no seu dia a dia, mas deficientes nas decisões estratégicas e planejamento de médio e longo prazo. Muito provavelmente, lá no livro do Terence, esse ditado está, e talvez muitas vezes, em praticamente uma página toda. Outra forma de fazer a citação direta é colocar os autores no final da frase. E aí eu coloco da forma que está aqui. Eu poderia aqui colocar assim, tirar isso aqui, as microempresas são eficientes, etc. Abriria parênteses aqui e colocaria em maiúsculo. Terence, 2002, que é exatamente a forma como está embaixo. Então, ambas as formas, elas são permitidas e possíveis, ok? Aqui, por que eu tenho 2 sobrenomes se eu disse que eu uso apenas o último sobrenome do autor? É porque são 2 autores, é o Fernandes e o Berton.
Então, a análise do ambiente constitui, etc., etc. Quem escreveu isso foram 2 autores, o Fernandes e o Berton. É importante salientar que você, conforme for desenvolvendo essas citações, você precisa guardar os autores, as obras, porque você vai precisar relacioná-los lá no final da obra na lista de referências. E nós temos um quarto tipo, que não é exatamente uma citação, mas é quando eu estou consultando uma obra que citou um terceiro autor ao qual eu não tenho acesso. E isso se configura como uma citação de citação. Por exemplo, para Orlandi, 1997, Apud, Medeiros, 2003. Nesse caso, pensa um pouquinho. Qual será a obra que eu estou consultando? A obra do Orlandi ou a obra do Medeiros? Apud significa citado por. Então, neste caso, eu estou consultando a obra do Medeiros que citou o Orlandi. Como eu não tenho acesso à obra do Orlandi, então eu vou informar ao meu leitor que o Medeiros consultou a obra do Orlandi e utilizou esta citação do livro do Orlandi, que eu achei interessante, li, entendi e transcrevi com as minhas palavras, certo? E as referências, como eu disse a você, todas as citações que você fizer durante o desenvolvimento do seu trabalho, você precisa lá no final do trabalho inserir em uma lista de referências. As referências, elas são normatizadas pela NBR 6023 de 2002. Então, ela é o conjunto padrão e completo de elementos que permitem identificar individualmente um determinado texto ou documento. Cada tipo de documento possui um formato de referência e é o que nós vamos ver. Então, esse aqui, primeiro, é um exemplo de citação de um livro. Então, todos aqui são citações de livro. Eu cito primeiro o último sobrenome do autor, o primeiro nome do autor, o título do trabalho, neste caso aqui do Gomes, é um capítulo de livro, então é um livro que foi organizado pelo Minaio e cada autor escreveu um capítulo. Neste capítulo aqui, foi o Gomes que escreveu e se chama A Análise de Dados em Pesquisa Qualitativa. In significa em, no trabalho de. Minaio, Cecília, que é a organizadora, e o livro como um todo, a obra, se chama Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade. Foi editado na cidade de Petrópolis pela editora Vozes em 2001. E assim sucessivamente. Aqui nós temos o Lakatos e o Marconi, que são 2 autores, que é o livro de metodologia científica que baseia a grande maioria dos trabalhos científicos no Brasil. Outro, Martins, também Metodologia Científica, Curitiba, 2004. E aqui um outro livro, aqui 4ª edição, e aqui embaixo nós temos uma citação de um trabalho que foi disponibilizado na internet. Então, quem escreveu foi a Maria das Graças Targino, se chama Comunicação Científica, uma revisão dos seus conceitos básicos, foi publicado em uma revista científica. Então, no lugar do título da obra, quando é um artigo científico, uma revista científica, eu cito como obra principal o nome da revista científica. Foi publicado na cidade de João Pessoa, o volume 10, N2, editado no ano 2000. E o endereço, o link de acesso e a data em que foi acessado. Então, como você pode ver,
independente de qual seja a obra que você está citando, você obrigatoriamente tem que citar autor ou autores, onde foi publicado, o título do trabalho, em que cidade foi publicado, quando é um livro, qual foi a editora que publicou e em que ano. Como no caso aqui, é uma reportagem de jornal do Zero Hora, que é editado em Porto Alegre. Aqui já é Arquivos Brasileiros de Arquitetura, ou seja, é um arquivo da Fundação Getúlio Vargas. Aqui também já é uma obra, também uma revista publicada na internet. E assim sucessivamente, ok? Então, pessoal, a normatização de trabalhos, ela é definida pela instituição para o qual o trabalho será apresentado. Se lembra que eu disse que, dependendo da instituição, ela pode se utilizar das normas da ABNT ou de qualquer outra instituição que trabalhe com normas, ou se utilizar apenas de partes dela? Pois bem, então a instituição ela vai escolher, definir, selecionar aquelas normas que melhor se adaptam ao que ela precisa. É preciso determinar normas de citação e referências, pois em um trabalho há consulta a vários autores, ok? E como nós vemos ali, cada autor ou cada tipo de obra é citado de uma forma diferente. É preciso também garantir os direitos autorais, ou seja, nós não podemos nos apropriar, nos apossar de obras que não são nossas. Uma citação consiste, então, na menção de alguma informação obtida em uma fonte que não sejamos nós. E as referências devem trazer todos os dados necessários para a localização do trabalho. Então, qual é o objetivo maior de uma norma científica? É que você consiga, ou qualquer outra pessoa, consiga acessar a norma como um todo. Ali só está uma citação, está uma lembrança, uma vaga, um pequeno detalhe daquela obra. Se eu me interessar e quiser consultar a obra inteira, eu vou lá na lista de referências e consulto e descubro onde está, onde foi publicado e consulto a obra como um todo. Voltamos já para a segunda SP. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, vamos lá partir para o quadro então, para vermos qual é a nossa segunda situação-problema. Glória precisa produzir, como nós falamos desde o início, um artigo científico. Para isso, ela deve resolver os seguintes problemas. Como ela deverá elaborar este artigo? É possível fazer um artigo a partir de estudos bibliográficos? Se houvesse terminado sua pesquisa, como ela iria inserir os resultados da coleta de dados nesse artigo? Muito bem. O que é, então, um artigo científico? É um estudo científico completo, reproduzido de forma resumida. Eu costumo dizer, meus alunos ficam felizes quando eu digo que é um artigo científico, que ele fala, são poucas linhas. É pior você escrever um artigo científico do que uma obra de 100 páginas, porque você precisa resumir em poucas páginas
todo o conteúdo de um trabalho de 100 páginas. Isso acontece muito em trabalhos de dissertação de mestrado, doutorado, quando você faz a sua dissertação de mestrado ou a sua tese de doutorado, e depois você vai transformar os resultados da sua tese, da sua dissertação, em um artigo científico para ser publicado. Então, muitas vezes você vai transformar 100 páginas, 150 páginas em 10, 12 páginas, dependendo da revista científica que você for publicar. E a norma que rege a elaboração do artigo científico é a NBR 6022. Ela dá detalhes de como ele deve ser desenvolvido. Mas, como nós dissemos, qualquer órgão, inclusive as revistas científicas, elas podem ter a sua própria norma. Ou seja, antes de você procurar submeter um artigo científico a qualquer revista científica, você precisa procurar identificar se esta revista tem a sua própria norma. Se ela tiver, você deverá seguir a norma da revista específica. E o artigo científico, ele pode ser de duas formas, original ou de revisão. Original é quando nós falamos em dados primários, ou seja, quando eu faço coleta de campo, nós já falamos bastante sobre isso nas aulas anteriores, quando eu faço coleta de campo e estou trabalhando com esses dados pela primeira vez. E dados secundários, quando é pesquisa bibliográfica, quando é revisão bibliográfica, quando eu vou nos autores para desenvolver um artigo científico. E ele depende, como todos os demais trabalhos, de um projeto científico. Se lembra lá que nós falamos na aula passada que o projeto ele é o coração de qualquer trabalho científico? No caso do artigo científico, igual. Eu preciso desenvolver um projeto respeitando aquele problema, hipóteses, objetivos, para eu saber, para eu entender onde eu quero chegar. Ou seja, para desenvolver um artigo científico, eu preciso obrigatoriamente aplicar um método científico. E como que eu formato este trabalho? Como que eu faço um artigo científico? Ele não possui capa, nem folha de rosto, diferente dos trabalhos de tese, de doutorado, dissertação de mestrado, monografias de especialização, trabalho de conclusão de curso na graduação. Exceção, apresentação de artigos em disciplinas. Lembram lá a nossa aluna, que na aula passada, que precisava desenvolver uma resenha, um artigo, poderia ser um artigo científico, para apresentar na disciplina do professor dela? Neste caso, o professor pode exigir que seja inserida uma capa neste artigo científico, muito embora normalmente não se utiliza, ok? E lembram-se também o que são elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, certo? Pré-textuais são aqueles que vão antes do desenvolvimento do conteúdo no trabalho. No caso do artigo científico, como ele não tem capa, tudo isso vai lá no início, na primeira página do trabalho. Então, centralizado no meio da página, eu vou colocar o título. Normalmente alinhado à esquerda ou à direita, dependendo da revista, ela exige de um lado ou do outro o nome dos autores daquele trabalho. Imediatamente após, um resumo do texto na língua do texto, no nosso caso, então, em português, e as palavras-chave. Lembra que nós falamos na aula passada das palavras-chave? São aquelas palavras que as pessoas vão pesquisar e localizar e identificar o trabalho. Também na língua do texto. E as textuais, os elementos textuais? Da mesma forma. Eu vou fazer uma introdução, onde eu vou mostrar para o meu leitor qual é o tema do meu trabalho, o que eu estou trabalhando, o que eu estou desenvolvendo. Depois disso, o desenvolvimento, e aí eu vou tratar de metodologia, resultados e discussão. Neste caso aqui, eu estou trabalhando com dados primários, ok?
eu estou trabalhando com dados que ainda não foram trabalhados, não são dados secundários. No caso de dados secundários, que é a revisão de literatura ou a pesquisa bibliográfica, eu vou trabalhar com a introdução, depois eu vou trabalhar com a revisão bibliográfica, as conclusões que eu cheguei do trabalho e as referências. Então, esse conteúdo aqui é quando eu estou trabalhando com dados primários, com pesquisa de campo. Então, trabalhos com coleta de dados, análise e apresentação. Como que eu faço? Vamos imaginar, então, vamos aqui para a próxima tela que nós vamos ver. Eu fiz uma pesquisa de campo sobre a faixa etária, sobre um determinado tema. E uma das minhas perguntas era, qual é a idade dessas pessoas que estão sendo pesquisadas? E aí, de posse dos resultados deste gráfico, dessa pergunta, eu vou montar um gráfico. Então, eu tenho lá uma parcela, então, de 18 a 25 anos, está aqui 6%, de 26 a 35 anos, a grande maioria, 40 e poucos, e assim sucessivamente todos os dados do meu gráfico. Então, isso é como eu vou apresentar dados de estudo de campo no meu artigo científico. Ok? Então, eu vou lá, vou fazer a introdução, dizer qual é o meu trabalho, vou colocar a metodologia, vou apresentar os resultados em forma de gráficos, tabelas e etc. Vou discutir esses dados, eu vou concluir o meu trabalho e aí eu vou para as pós-textuais. E aí nas pós-textuais eu tenho, veja bem que interessante, olha onde vai o artigo em língua estrangeira, o resumo em língua estrangeira no artigo científico. Ele vai lá depois de todo o desenvolvimento do meu trabalho, lá na conclusão do meu trabalho. Então, depois da conclusão do meu trabalho, eu vou colocar título e subtítulo do meu trabalho, aquele primeiro termo que eu coloquei lá no início, em língua estrangeira. Eu vou inserir, então, o meu resumo em língua estrangeira, geralmente em inglês ou espanhol. As palavras-chave do meu trabalho, veja bem, palavras-chave, tá? A chave não é no plural. Também em língua estrangeira. As notas explicativas, se eu precisar identificar quem é o autor, quem são os autores, a que se destina aquele artigo científico, eu faço em forma de notas explicativas. A lista de referência, citando todos os autores que eu citei lá naquelas citações que nós já falamos. Glossário de termos, ou seja, termos difíceis, termos em língua estrangeira, alguma coisa assim que eu preciso explicar do que se trata. Apêndices e anexos, que nós já falamos detalhadamente na aula passada, a diferença entre eles. E para a elaboração do artigo científico, então, a Glória deverá utilizar a estrutura definida, como nós já falamos, na NBR 6022. Caso a revista possua uma norma própria, ela se sobressai a NBR 6022. E, como nós falamos, pode ser de dados primários ou de dados secundários. Artigos de revisão, ou seja, de dados secundários, então eu vou formular, a partir do resumo, análise e discussão dos trabalhos já publicados. Então, eu vou resumo, introdução, aí eu vou discutir, vou falar, vou conversar, vou comparar aqueles trabalhos que já foram publicados e vou chegar a uma conclusão nova a respeito daquele tema. E quando eu falo em dados primários, eu vou trabalhar então com apresentação e análise de dados, seja em formas de tabelas, quadros, gráficos, outros. Vou fazer essas análises e vou, da mesma forma, discutir os meus resultados
propor as minhas conclusões e aí dali por diante eles são iguais. Referências, título em língua estrangeira, resumo, palavra-chave, referências, apêndices, anexos, se houverem, glossário e etc. Ok? Voltamos já para a nossa terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem. Quanta informação em uma única unidade. Estamos lá no fórum, os tutores, eu estarei no chat daqui a pouco para tirar qualquer dúvida que vocês têm, ok? Vamos lá então para nós vermos a nossa terceira situação problema? Muito bem. Glória precisa identificar qual publicação científica é a mais adequada. Para isso, então, ela deve compreender 3 variáveis. O que é uma comunicação científica? Qual é a sua diferença para um paper? Ou seja, o que é um paper? Qual é a forma de divulgação mais adequada para o tipo de trabalho que ela está desenvolvendo? Um paper ou uma comunicação científica? Bom, antes de nós discutirmos isso, nós vamos verificar lá na frente que quer dizer, não é tanto faz, vai depender muito do tipo de evento que ela vai participar. E é isso que nós vamos ver inicialmente. O que são esses eventos, a que eles se destinam e quais são as suas principais características. Então, o que é um evento científico? É um encontro, então, de pessoas, de profissionais, de teóricos, de pesquisadores que irão discutir o quê? Um tema específico. Então, muitas vezes, você vê lá, assim, uma publicação, 3º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Agropecuária, um exemplo. 5º Congresso ou 5ª Jornada Brasileira de Didática de Pesquisa na Educação, e assim por diante. Então, você sempre em um evento científico, você vai ter um tema específico, ok? Espera aí que minha caneta aqui está... um tema específico para determinado evento, ok? E você vai, então, esse evento, ele tem como objetivo divulgar e compartilhar o quê? Descobertas, estudos relacionados àquele tema que foi proposto, conhecimentos criados, construídos ao longo de 1 ano, 2 anos. Muitas vezes esses eventos eles acontecem a cada período determinado, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 5 anos. Então, esses autores, esses teóricos, esses conhecedores, eles vão discutir, eles vão debater sobre aquele tema específico, ok? Então, eles apresentam esses trabalhos e debatem os resultados que eles alcançaram. E quais são os tipos de eventos que nós temos? Nós temos diversos. Vamos falar rapidamente sobre eles. Congresso. É uma reunião de pessoas, então, que vão discutir determinado tema. Muitas vezes são temas amplos. Por exemplo, eu participei não faz muito tempo do Congresso Brasileiro de Educação à Distância, de motivação na educação à distância. Então, se discutiu durante uma semana quais são as motivações que levam você a estudar à distância e etc. Então, isso é um congresso. Convenção. É uma reunião de um grupo com o intuito de maior integração, transmissão de novas diretrizes, metas, formações. Então, neste caso, é um tema mais
fechado. Simpósio é uma reunião de cientistas ou técnicos para discutir ou divulgar experiências de novas tecnologias, de pesquisa de um grupo altamente especializado em determinado assunto. Então, o simpósio ele é muito específico e realmente vão apresentar trabalhos e discutir pessoas que são mestres, que são doutores naquela área. Fórum. Um determinado assunto também, só que aí reunindo representantes de múltiplas entidades. Vamos pensar em educação, então, teriam representantes de alunos, representantes de instituições, representantes dos governos, que fariam discussões acerca de temas relacionados à educação. Conferência. Apresentação de um tema por um expositor, normalmente muito renomado dentro daquela área, que após expor responde então a perguntas. A conferência ela tem uma conotação assim mais ampla do que palestra. Quando eu falo em palestra, eu falo de um tema muito específico. Por exemplo, autoajuda, um exemplo bem bobo, né? Mas vamos pensar. Quando eu falo em conferência, é um tema mais amplo. Podemos falar assim, por exemplo, o comportamento humano dentro de determinadas situações ou algo assim. E a jornada? É uma reunião sistemática, então, ou seja, ela acontece efetivamente a cada período pré-determinado com o objetivo de discutir um ou mais assuntos pertinentes. Mesa redonda é quando diversos pesquisadores, teóricos, especialistas sobre determinado assunto formam realmente uma roda de discussão a respeito de um assunto específico. Encontro, reunião de profissionais de uma categoria que busca debater e expor temas polêmicos também e pré-determinados. Painel, reunião de várias pessoas especializadas que vão expor suas ideias sobre um assunto diante de um auditório, de maneira informal, dialogada. Então, sentam-se várias pessoas lá no palco, discutem, dão palavra para as pessoas que estão assistindo. É uma coisa assim bastante informal, bastante tranquila. Sessões de comunicação. Neste caso, são reuniões menores que ocorrem dentro, geralmente, dos congressos, tá? E que discutem temas específicos dentro de cada uma dessas reuniões de forma mais abreviada, mais específica. A feira é um evento aberto para todos os públicos, você já deve ter ido em muitas feiras, feira do automóvel, tem diversas feiras, então geralmente é aberto a todo o público para apresentar novidades naquela área. E, finalmente, pôsteres são apresentações de trabalho sobre a forma de cartazes mesmo. Então, essas pessoas expõem esses pôsteres e se colocam ali à disposição de explicar para as pessoas que estão visitando aquele evento do que se trata o seu pôster, qual era o tema do seu trabalho, por que ele escolheu aquele tema. É como se fosse um bate-papo informal, tipo eu e você. Eu apresentando o meu pôster aqui, né, a minha aula, vamos imaginar que seja um pôster, e eu te explico por que ele está ali, como que ele se desenvolveu, quais foram as conclusões que eu cheguei, etc. Então, é uma coisa mais informal, não menos científico, não menos importante para a produção, para a construção do conhecimento, mas é uma forma de trabalho já mais tranquila, mais informal, certo? Vamos voltar lá para o quadro? Muito bem. E o que são anais de congresso? É assim, todo congresso, ele possui um livro, ao final, é um livro, pode-se dizer que é um livro, é uma publicação com todos os trabalhos, com todas as comunicações que foram apresentadas ali naquele evento. Ou seja, ela vai reunir todas as comunicações, todos os trabalhos que foram ali apresentados. E o que é uma comunicação? É uma exposição dos resultados de um determinado estudo.
divulgação de novas informações científicas, ou seja, na verdade, resumidamente, uma apresentação, ela é um resumo, uma exposição sobre um determinado tema que foi inserido em um artigo científico. A estrutura normalmente é folha de rosto, uma sinopse que seria uma espécie de resumo menor ainda, o conteúdo do trabalho, então, introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências daquele determinado trabalho. E qual é a diferença da comunicação para o paper? O paper, ele é uma síntese de uma comunicação oral. É um texto, então, contendo o resumo ou o conteúdo integral desse trabalho, tanto faz, depende muito das normas do evento. Muitas vezes o evento pede que você só insira o resumo do seu trabalho. E aí, na sua apresentação, então, você vai explicar e mostrar o que foi o seu trabalho como um todo. E muitas vezes ele pode ser também explicado de forma integral. Ele tem como finalidade, então, a publicação em atas ou em anais, e ele é entendido como um ensaio, ou seja, é uma exposição das ideias do autor sem aprofundamento. Ou seja, como nós vimos ali na comunicação e no artigo científico, ele detalha muito resultados, discussão, conclusão, é uma coisa muito aprofundada. Quando eu falo em paper, já é algo mais, vamos dizer que sejam os primeiros estudos acerca de determinado conteúdo. E deve seguir, então, a metodologia científica da mesma forma que a comunicação, mas ele tem como proposta a apresentação de um determinado problema e o autor propõe a solução para aquele problema. E no caso da Glória, da nossa amiga Glória, qual será o melhor trabalho, então? Qual é a melhor forma, qual o melhor conteúdo que ela deve desenvolver? Vai depender muito do tipo de evento no qual ela pretende publicar o seu trabalho. No caso da Glória, como ela está concorrendo a essa bolsa, a esse estudo no exterior, né, fora do país, o ideal é que seja a comunicação e não o paper. Por quê? Porque é um trabalho mais aprofundado, que detalha, que discute, apresenta resultados, discute esses resultados, conclui, constrói um novo conhecimento. E aí, segundo informação que nós temos, o seu artigo já foi aceito para publicação. E ela irá divulgar, então, os resultados e as informações inovadoras, ou seja, como ela tem como objetivo conseguir essa bolsa de estudo e ela já tem um artigo científico aceito para publicação, a comunicação é o ideal, porque aí ela vai conseguir transmitir para as pessoas que estiverem trabalhando, que estiverem ali discutindo com ela, essas comunicações, geralmente, o apresentador, quem vai apresentar esse trabalho, geralmente de 15 a 20 minutos você tem para expor as suas ideias. Então, é um tempo razoável, é um tempo bom para que a pessoa consiga expor em detalhes toda a sua pesquisa, como chegou lá, quais foram os resultados, o que se concluiu daquela pesquisa que foi realizada. Ok? Até já. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão.
Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta esse P4. Se dedique, hein? Então, eu acho que eu pergunto isso para você toda a aula, né? Você já foi mordido pelo bichinho da pesquisa? Eu acho que eu sou mordida diariamente por ele, adoro pesquisar e acho fantásticos os resultados da pesquisa. E você está aí, você se formando, outros ainda em vias de. Vamos lá ver sobre o trabalho de conclusão de curso? Muito bem. Glória deve apresentar, então ela está se formando e além do artigo científico que ela precisa desenvolver para ganhar a sua bolsa de estudo no exterior, ela também precisa desenvolver, apresentar o seu trabalho de conclusão de curso para conseguir concluir, já que o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, ele é uma exigência obrigatória para a conclusão do seu curso de graduação. Para isso, a Glória deverá responder, então, a 2 perguntas. Quais são as orientações para a elaboração do TCC? Como organizar a sua apresentação oral à banca examinadora? Como será que nós fazemos isso? Será que a norma que rege o trabalho de conclusão de curso é a mesma regra que rege o trabalho científico, a dissertação, a tese, a monografia? Bom, o que é, primeiro, o trabalho de conclusão de curso? Ele é a sistematização, ele é uma apresentação sistematizada dos resultados de uma pesquisa. Então, durante o desenvolvimento do seu trabalho, a nossa personagem, ela desenvolveu um trabalho, fez uma pesquisa e o trabalho de conclusão de curso nada mais é do que a apresentação e discussão desses resultados. Sem dúvida, deve e é obrigatório, na verdade, que se siga os procedimentos de um estudo científico. Para isso, então, ele exige que seja inicialmente elaborado, desenvolvido um projeto de pesquisa. Depois, ela vai trabalhar, né, a Glória, com a coleta e a análise dos dados. Essa coleta de dados, como nós vimos na aula passada, pode ser uma pesquisa quantitativa, pode ser uma pesquisa qualitativa. Se for quantitativa, muitas vezes trabalhada por meio de questionário, se for qualitativa por meio de entrevistas e assim por diante. E, finalmente, a apresentação do relatório final, do relatório de pesquisa. E qual é a estrutura de um trabalho de conclusão de curso? Bom, a NBR 14724 estabelece qual é a estrutura de um TCC. E vamos lá novamente para os nossos elementos pré-textuais, que nós já vimos em detalhe, então não vamos mais nos aprofundar. Então, a capa, depois a folha de rosto, que nós já vimos em detalhes na aula passada. O verso da folha de rosto, aí nós não vimos, que é a catalogação. E o que é isso aqui? É o número do trabalho, quando ela se formar, o seu trabalho vai ficar exposto na biblioteca da instituição. E é por meio dessa catalogação que o seu trabalho vai ser identificado e localizado no acervo da biblioteca. Errata, opcional, se for necessário, se for preciso, depois que ela entregou o trabalho, fez tudo, ela percebe que houve um erro importante que precisa ser corrigido, aí ela faz uma errata. A NBR, ela cita direitinho como desenvolver essa errata. A folha de aprovação, que é uma folha onde os examinadores, a sua banca, irão assinar e dizer se ela foi aprovada ou não. A dedicatória, ou seja, a quem ela dedica aquele trabalho. Normalmente a uma ou 2 pessoas que foram extremamente importantes para o desenvolvimento, para a sua graduação, para aquele trabalho, etc. Agradecimentos. Aí os agradecimentos são bastante mais genéricos. Normalmente agradece-se aos professores, aos colegas de curso, aos amigos, à instituição como um todo, pessoas que foram importantes. E epígrafe? Epígrafe é um dizer, é uma frase, geralmente
muito importante que representa aquele trabalho que está sendo desenvolvido. Não é qualquer frase. Se for para pôr qualquer frase, é melhor não pôr nenhuma. Normalmente é uma frase assim, muito que explica, que justifica o desenvolvimento. Normalmente é utilizado uma frase de uma pessoa de renome dentro daquela área de estudo que o TCC está sendo desenvolvido. E, além disso ainda, nós temos o resumo na língua vernácula. E o que é vernácula? Na língua do trabalho, na língua, no nosso caso, português. Aqui, veja bem a diferença do artigo científico. No caso do TCC, o resumo em língua estrangeira, ele vem imediatamente após o resumo em português, ok? Não lá no final do trabalho, como no caso do artigo. As listas, que nós já falamos também, de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas e siglas, de símbolos, e o sumário. Veja bem, olha que interessante. O sumário, ele é o último elemento pré-textual. Ele não é colocado no início do trabalho. Dessa forma, ele não contém nada disso aqui, ó. Isso aqui não é citado no sumário. O sumário sempre começa a partir da introdução, que é o primeiro elemento textual do trabalho. E o trabalho, o corpo do trabalho, como todos os demais, introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, você diz a que se trata e onde se pretende chegar naquele trabalho. O desenvolvimento, toda a parte do trabalho mesmo, fundamentação teórica, resultados, se for uma pesquisa primária ou discussão dos autores que foram citados ali, e a conclusão, ou seja, o que eu concluí deste estudo que eu acabo de desenvolver. E os elementos pós-textuais, então, referências, que nós já falamos, já vimos como citá-las, relembrando que todas as obras citadas obrigatoriamente precisam constar na lista de referências. O glossário, que é a explicação de termos específicos que o autor acredita que precisam ser explicados do que se trata. Apêndice e anexo, que nós também já falamos o que é um apêndice, o que é um anexo. E o índice, que nós não falamos ainda. O que é o índice? Normalmente você encontra em livros, você vai lá nas últimas páginas do trabalho, você vai encontrar em ordem alfabética os termos, os principais termos utilizados naquele trabalho, ou os principais nomes. Então, normalmente, você quer saber se determinado autor está citado ao longo daquela obra, você vai lá no índice remissivo. Se você quer identificar se determinado assunto específico está naquele trabalho, você vai lá no índice remissivo, ok? E a Glória, então, ela poderá responder a questão de como elaborar um TCC, consultando, como nós já falamos, a NBR 14724. E essa é a estrutura de um trabalho de conclusão de curso, só que nós acabamos de ver. E ele é o resultado, como nós já falamos, de uma pesquisa científica, como todos os demais trabalhos que nós falamos aqui. O artigo científico, a comunicação científica, quando nós estamos falando de um evento, ok? Então, como é a dissertação no caso do mestrado, como é a tese no caso do doutorado, então ele é, sim, o resultado de uma pesquisa científica. E a apresentação da resposta ao problema inicial da pesquisa, ou seja, lá no início, lá quando a Glória desenvolveu o projeto de pesquisa dela, ela se propôs a resolver ou a responder um determinado problema. Para isso, ela levantou hipóteses e ela determinou um objetivo. E agora é hora dela conferir se ela conseguiu responder aquele problema que ela propôs inicialmente lá na pesquisa dela.
Ou seja, será que ela conseguiu atingir os objetivos aos quais ela se propôs? Será que aquele problema de pesquisa que ela se propôs a desenvolver lá no início, lá quando ela pensou no tema, ela conseguiu responder agora? Ela precisa dizer isso na conclusão do trabalho. Então, ela pode afirmar, olha, conforme os resultados aqui alcançados, foi possível verificar e responder ao problema de pesquisa tal, confirmando as hipóteses que ela propôs lá no início ou negando. Não, aquelas hipóteses que foram propostas lá no início do trabalho, elas não se confirmaram. Na verdade, os resultados para a resposta para aquele problema que foi proposto são estas. E aí tudo isso baseando-se em autores. E aí conferindo, olha, segundo o fulano de tal, aquela hipótese era a mais viável, mas nós verificamos que no nosso trabalho estes resultados não se confirmaram. Portanto, aquelas hipóteses propostas, elas não são válidas e é válida este resultado. E é sempre importante também, ao concluir um trabalho, propor que novos pesquisadores procurem confirmar se aquele resultado que eu cheguei também pode ser confirmado por outros autores. Ok? Voltamos já para fechar a nossa disciplina. Até já! E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bom, antes de nós passarmos para a nossa interatividade, eu te convido a ir lá para o quadro para nós vermos qual é a nossa última situação da nossa disciplina. Trabalhos finais de curso. Uma dissertação utiliza elementos totalmente diferentes de um TCC? As referências e citações são diferentes para cada tipo de trabalho? Pensa aí um segundinho e aí me manda até lá no nosso chat. Será que existe diferença na montagem ou nos elementos que se trabalha em um trabalho de conclusão de curso, em um TCC, em uma monografia de especialização, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado? A forma como eles vão ser desenvolvidos é exatamente a mesma. Então, as normas de citação, as normas de referências, a problema, hipótese, objetivo, metodologia, resultados, discussão, conclusão, isso vai estar em todos eles. O que difere de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado? Normalmente, no trabalho de conclusão de curso, na monografia de especialização, você basicamente faz as suas conclusões baseando-se nas opiniões dos autores que são mais renomados que você, baseando-se na visão de autores que já escreveram, que já pesquisaram demais sobre aquele tema. Quando nós falamos na dissertação do mestrado, aí nós já estamos falando de algo mais específico, de algo que exige um maior conhecimento, ok? Então, a grande diferença até aqui é que
o mestre, no mestrado, aquele que pretende se tornar mestre, ele precisa se aprofundar muito em um determinado tema, o que não é exigido ou tão exigido no trabalho de conclusão de curso e na monografia de especialização. Quando nós falamos no doutorado, aí a especialização é muito maior. Aí, o candidato a doutor em determinada área, para ele se tornar doutor em determinada área, ele precisa, sim, propor uma nova tese sobre determinado tema. Então, ele precisa propor uma nova forma de se discutir um determinado conteúdo. Então, resumidamente, todos os trabalhos, eles têm as mesmas normas, eles seguem as mesmas normas de citação, como fazer citação curta, como fazer citação longa, como fazer citação indireta, como citar os dados, como citar as obras, né, bibliográficas, mas eles se diferenciam no aprofundamento que cada trabalho recebe do tema. Cada autor, então, quanto mais especializado, quanto maior for o grau de estudo, maior especialização, maior conhecimento se exige do seu autor. Ok? Voltamos já com as nossas perguntas. Até daqui a pouquinho. Muito bem, vamos lá então às perguntas para o fechamento da nossa disciplina. Uma vez que há muitas citações, gostaria de saber como podemos fazer para não cairmos no plágio sem querer, por não saber citar algo parecido com o autor simplesmente por coincidência. Olha, não vou te dizer que é impossível, porque acho que nada no mundo é impossível. Mas é muito difícil você escrever exatamente como o autor escreveu sem querer. Então, mesmo que você leia o trabalho dele, procure entender e transcreva com as suas palavras, muito dificilmente vai ficar igual, vai ficar parecido, claro, porque vocês falam sobre o mesmo tema, mas igual nunca. O importante é, eu adoto o seguinte sistema para não me perder. Quando eu faço uma citação direta, ou seja, que eu copio exatamente como está no livro do autor, uma citação curta, por exemplo, eu grifo com uma cor, por exemplo, verde. Uma citação longa que eu tirei exatamente igual do texto do autor, eu grifo com outra cor, por exemplo, amarelo.
E uma citação que eu li e transcrevi, ou eu não grifo, ou eu marco numa terceira cor. Para quê? Para eu conferir na hora que eu for fazer a lista de referências, se todos aqueles autores que eu citei no transcorrer do meu trabalho, se eles estão citados lá na lista de referência. E claro, antes de entregar o trabalho, eu tiro todos esses grifos e deixo um texto branco, né? Um fundo branco com o texto preto, como manda a norma da BNT. Mas é preciso tomar cuidado, realmente, não existe uma regra específica para isso. Professora, as citações podem ter mais de 5 anos, dependendo da importância? O que a senhora recomenda? Podem. Se for um autor, nós temos na educação, principalmente, autores renomadíssimos, como, por exemplo, Demerval Saviani, Paulo Freire, são autores que nunca vão deixar de ser importantes para a educação. Então, muitas vezes eu cito obras deles de 20 anos. Mas quando eu pesquiso em fontes tipo trabalho científico, anais de eventos, congressos e etc., o ideal é que eu utilize fontes de no máximo 5 anos. Algumas instituições até exigem que sejam fontes, principalmente quando eu estou trabalhando com dados, tipo resultado de faixa etária, de salário, resultado de sexo, etc., aí, algumas instituições até pedem que sejam considerados trabalhos de até 3 anos. Mas 5 anos é o ideal, com exceção desses autores renomados que serão utilizados, como no nosso caso, Taylor, Fayol, quando nós queremos falar lá da administração clássica, da administração científica, não tem como não citá-los. Então, não existe essa regra neste caso. E, finalmente, um artigo científico pode não ser publicado. Qual a diferença do artigo publicado e o não publicado? Qual o benefício? Quem aceita a publicação de um artigo? Pois a banca aprova. Bom, eu vou tentar resumir, porque o nosso tempo está se esgotando. Mas, normalmente, eu não posso dizer que um trabalho foi publicado porque ele tem qualidade e um não foi porque ele não tem qualidade. Isso não é real, não é verdadeiro. Normalmente, quem faz, dentro das revistas científicas, a avaliação, a análise dos trabalhos que serão publicados, é um grupo editorial. Normalmente, são 4 ou 5 pessoas especialistas naquela área que vão analisar os trabalhos que são submetidos e vão escolher aqueles que serão publicados naquela revista científica específica. E muitas vezes está relacionado ao tema que está se propondo naquela edição, está relacionado a qual é o objetivo, qual é o tema central daquele periódico específico e nem tanto exatamente pela qualidade dos dados que estão ali. Ok? Um grande abraço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nos vemos daqui a pouquinho no chat, mas foi muito bom estar no estúdio com você nesses últimos 4 encontros. Um grande abraço. Olá, estamos encerrando aqui a 4ª e última unidade de metodologia científica. Nessa unidade, você aprendeu a elaborar e formatar um trabalho para publicações acadêmicas, pensando principalmente na divulgação científica. Viu como aplicar as normas mais utilizadas em trabalhos acadêmicos e como apresentar citações e referências seguindo esse padrão. Também aprendeu o que é e como elaborar um artigo e como apresentar os resultados da sua pesquisa da melhor forma possível. Por fim, aprendeu a elaborar um paper, viu como a participação em eventos científicos é importante e como elaborar da forma correta um relatório final de pesquisa ou trabalho de conclusão de curso. Todos esses conhecimentos são essenciais na vida acadêmica, então é importante aproveitar bastante tudo o que você aprendeu na unidade. Tanto sua produção científica como um trabalho de conclusão bem realizado, com um tema interessante, podem abrir portas para você, tanto acadêmicas quanto profissionais. Então se esforce bastante e aproveite a oportunidade que você tem de produzir conhecimento. Nós vimos um exemplo que ilustra bem a importância da produção científica na SGA dessa unidade. Você se lembra dela?
Na SGA da Unidade 4, acompanhamos a história de Glória, uma estudante de um curso de ensino superior que concorria a uma bolsa de estudos no exterior. Para aumentar suas chances, Glória deveria apresentar os resultados de produções científicas e relatos de trabalhos em eventos. Na SP1, ajudamos Glória a entender que todos os trabalhos científicos precisam se adequar a uma normalização confiável como a da ABNT. Vimos que as normas são as orientações mais seguras para apresentar determinadas informações, como citações e referências, e que deixar de citar as fontes que embasam um trabalho pode ser considerado plágio, que é uma prática ilegal. Na SP2, ajudamos Glória a entender o que é um artigo científico e como elaborá-lo corretamente. Também falamos sobre a possibilidade de se fazer uma pesquisa bibliográfica como forma de produzir conhecimento. Na SP3, falamos sobre o papel da comunicação científica e ajudamos Glória a elaborar um paper, enfatizando que é possível ter um artigo aceito numa revista científica, mesmo sem ter concluído o curso superior, como foi o caso da nossa personagem. Para completar, na SP4, ajudamos Glória a elaborar o seu TCC e como organizar a sua apresentação oral para a banca examinadora. Você pode aprofundar os seus estudos pesquisando algumas monografias e tentando identificar como os autores organizaram suas citações e apresentaram os resultados da sua pesquisa, por exemplo. Isso vai te deixar preparado para enfrentar desafios parecidos na hora que tiver que elaborar seu próprio trabalho. Essa unidade fica por aqui. Não deixe de responder os questionários no seu ambiente virtual e de consultar o seu livro didático sempre que precisar. E de ampliar também o seu conhecimento consultando outras fontes bibliográficas sobre esse tema. Bons estudos e até a próxima!